Amigo vascaíno, se prepara, porque o técnico Fernando Diniz pode em breve pedir para a diretoria do Vasco da Gama um dos melhores colombianos do mundo. Eu vou trazer isso para você nesse Acorda Vascão, além disso também falar sobre São Januário, que tá ficando simplesmente impressionante, lindo demais e animador. Eu acho essa que é a melhor palavra possível. Demorou, mas pelo menos aconteceu. Eu vou trazer tudo isso para você aqui neste primeiro vídeo do domingo, que chega, é claro, bastante agitado, bastante movimentado nessa sua manhã deste domingão, dia 16 de novembro. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, amigo vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto. Temos também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o nosso Boa Noite Gigante, né? O terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Ontem, no sábado, foi um pouquinho diferente, não tivemos nem o Fala Gigante, nem o Boa Noite Gigante, tirei o dia para dar uma relaxada, dar uma descansada. Eu também sou ser humano, preciso, né, aliviar um pouquinho, espairecer um pouco a cabeça, mas já voltamos hoje com força máxima. E é claro, eu conto muito com você, conto muito com a sua participação aqui no nosso canal, ajudando o nosso crescimento. Show, então? Vambora, amigo. Sem muita enrolação, deixe seu like, o seu joinha, vem ajudar aí o crescimento do nosso canal. Quero começar aqui, primeiramente com você, este Acorda Vascão, antes de falar sobre Andrés Gomes, sobre Carlos Cuesta, John Arias. Quero falar com relação ao gramado de São Januário, pois essa é a atual imagem do nosso caldeirão. Imagem tirada no finalzinho da tarde de ontem, sábado. Ficou, essa imagem aí mostra nitidamente, né, muito avançada a implementação desse novo gramado de São Januário. Eu acho que essa é a melhor palavra possível. Hoje, domingo, será o último dia desse plantio, né? Inclusive, ontem, desde madrugada, a Green Life, empresa responsável por essa grande mudança dentro de São Januário, iniciou os trabalhos e até o final da tarde de ontem ele de fato aconteceu. Rolos atrás de rolos de gramado vieram de Saquarema para a implementação desse gramado, para a implementação do plantio dessa nova grama. Eu, Lucas, eu gosto de falar, eu gosto de trazer informação para você, eu gosto sempre de esclarecer tudo o que está acontecendo, mas eu acho que nesse momento ninguém tem mais autoridade para falar sobre essa grande novidade que senão o Bruno. O Bruno é um funcionário da Green Life que está lá diretamente em São Januário e vai mostrar para você com todos os detalhes possíveis como está hoje esse novo gramado. Até vai encostar no gramado para você ter uma noção direitinho do que está acontecendo. Se liga só. Então, muitas pessoas têm o interesse e a curiosidade de saber como é feito o plantio. Nos últimos dias, vocês vêm acompanhando todos os manejos que nós executamos para chegar no dia de hoje. Desde os primeiros momentos da manhã, nós recebemos a grama. Ela vem numa espessura já pré-definida e coordenada entre a fazenda e nós que realizaremos o plantio. Ela vem nesse formato de rolos e uma máquina específica desenrola esses rolos, uma outra faz a junção das emendas para deixar a superfície perfeita. Bom, amigo, você viu aí na imagem, né? Que coisa boa, que coisa legal. Acho que o Vasco já estava precisando dessa mudança há muito tempo. As imagens que circularam aí o Brasil todo
Infelizmente, nessas últimas semanas de São Januário, com aquelas manchas brancas, feias, realmente chocou, infelizmente, muita imprensa brasileira, porque tava feio, cara. São Januário tava precisando dessa revitalização, tava precisando dessa mudança do gramado e pelo menos demorou, foi no finalzinho do ano, no mês de novembro, mas aconteceu. O Vasco espera, né, amigo torcedor vascaíno, estar aí no final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, jogando em São Januário com o tapete do nosso Caldeirão. Boa notícia? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. E bom, amigo vascaíno, prosseguindo aqui, é claro, com esse Acorda Vascão, já eu vou falar com vocês sobre o John Arias, sobre Carlos Cuesta, Diniz, mas antes de falar sobre isso, eu quero falar sobre o que aconteceu ontem à tarde. Aqui no Rio de Janeiro, tivemos aí acontecendo uma partida do jogo de ida contra o Botafogo, categoria sub-20, das finais do Campeonato Carioca. Essa partida aconteceu no tapetinho, né, do Nilton. O Vasco foi a campo com aquela que é a sua força máxima da categoria: Felipe Gabriel, grande goleiro, Lucas Zucarello, Bruno Lopes, Léo Jacó, Diego Minetti, inclusive no banco de reservas, Avelar no banco de reservas, um time assim, fechado, com muita qualidade, é o sub-20 do nosso Vascão. E nesse primeiro jogo o Vasco empatou pelo placar de 1-1. O gol do Vasco foi marcado pelo Bruno Lopes, tá? Amigo vascaíno, atleta do Vasco da Gama, grande jogador aí do nosso Cruz Maltino. E o Bruno Lopes falou, é claro, inclusive a Vasco TV, eu trago imagens aqui a vocês sobre as palavras dele, falando um pouquinho sobre esse primeiro jogo, jogo de ida das finais do Campeonato Carioca Sub-20, Vasco que luta pelo tricampeonato da categoria. Próximo jogo, Nivaldo Pereira, sábado, mando do Vasco, uma vitória simples, o Vasco leva o grande título. Se liga só. Eu queria primeiramente agradecer a Deus, né, pelo gol. Tava voltando de lesão, fiquei 5 meses parado, indo e voltando. Aí é muito gratificante fazer gol bem na final contra o Botafogo. Primeiro jogo, e é isso, no segundo jogo. A gente vai com força máxima, com certeza. O torcedor pode confiar na gente, que a gente vai dar o resultado para nós e vamos levar essa taça para trás. Valeu, obrigada. Bom, amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, né, essas foram as palavras de Bruno Lopes. Show? Vamos embora então continuar com esse Acorda Vascão e ir para aquela parte final tão esperada, né, na manhã deste domingo. E para começar a falar sobre essa primeira parte, eu tenho que primeiro falar sobre o que aconteceu ontem. Ontem tivemos acontecendo a partida entre Nova Zelândia e Colômbia. A seleção colombiana venceu essa partida pelo placar de 2-1 e tivemos como grande titular do jogo ele, tá? O zagueiro do Vasco da Gama, Carlos Cuesta, iniciou a partida, foi o grande titular desse sistema defensivo colombiano, mais do que nunca mostrando que o Vasco ele tem de fato um zagueiro de seleção. Carlos Cuesta é um jogador diferenciado e não diferenciado apenas no Vasco da Gama, mas diferenciado também para a seleção do seu país. Carlos Cuesta, ele fechou a partida de ontem com números bem legais, tá? Fechou o jogo tendo 2 chutes defendidos, um duelo que disputou no chão, ganho, um duelo pelo alto que disputou, ganho também, sofreu uma falta, teve 26 ações com a bola, então um jogador que teve um jogo bem interessante, nota 7 aí no SofaScore e foi substituído na segunda etapa, dando vaga ao John Lukmi. Ele inclusive fez dupla de zaga com o também zagueiro Yerry Mina, uma figura aí conhecida pelo torcedor vascaíno que pede Mina para fechar com o Vasco da Gama já há algumas janelas. Andrés Gomes, outro jogador colombiano que também esteve presente na partida, não entrou em campo, ficou no banco de reservas durante os 90 minutos. Então, o Vasco ele tem na seleção colombiana 2 grandes representantes. Durante essa semana, o Andrés Gomes ele repostou essa imagem que está aparecendo aí a vocês. E aí você pode ver na imagem o John Córdoba, um grande, inclusive, jogador, é claro, também colombiano, Carlos Cuesta, o próprio Andrés Gomes, e acompanhado de John Arias. E aí que entra a grande questão. Arias, amigo, todos nós, né, todo mundo já sabe disso. Arias foi um jogador que passou a brilhar muito no Fluminense sob o comando do técnico Fernando Diniz. Se o Arias se tornou quem foi no futebol brasileiro, passa pelo técnico Fernando Diniz, inclusive. Foi o treinador responsável por potencializar ao máximo o John Arias,
Foi com o Diniz que no Fluminense Arias virou titular absoluto. Foi com o Diniz que no Fluminense Arias aumentou drasticamente a sua confiança e tomada de decisão. Foi com o Diniz no Fluminense que Arias se tornou jogador de seleção colombiana. Foi por Diniz que no Fluminense Arias aprendeu a jogar por dentro, por fora, entre linhas, algo que inclusive o próprio técnico Fernando Diniz cobra muito, ou seja, foi com o Fernando Diniz que apareceu o melhor futebol de John Arias. Uma coisa eu digo para você, pode apostar, se Diniz telefonar, John Arias vai escutar o que o Fernando Diniz tem a fazer. Hoje, John Arias é um atleta que atua no Wolverhampton da Premier League, é um jogador que não está conseguindo ir bem por lá, nitidamente está passando por um grande problema de adaptação, o seu futebol caiu no futebol inglês, e diante dessa situação, ele que saiu do Brasil como um dos grandes jogadores, se não à época o melhor atleta desempenhando o futebol no Brasil e hoje está um pouco esquecido no futebol inglês, clubes do futebol brasileiro já passam a olhar com bons olhos a possibilidade de ter o John Arias. Inclusive, o jornal Win Sport recentemente trouxe uma matéria falando sobre a possibilidade de John Arias estar saindo do futebol inglês já nessa próxima janela de transferências para voltar ao Brasil. Até porque o seu clube hoje no futebol inglês tem 2 pontos apenas, está na última colocação e tem grande chance de cair para a segunda divisão do campeonato inglês nessa próxima temporada. Então o John Arias hoje pode sim estar sendo negociado já no ano que vem de volta ao Brasil. Uma grande possibilidade disso acontecer. O jornal o Globo recentemente trouxe a informação que o Flamengo observa com bons olhos a possibilidade de ter o Arias nessa próxima janela. E aí eu digo, se o Flamengo está de olho, porque o Vasco também não pode ter essa mesma intenção de ter o John Arias na próxima janela de transferências. O Wolverhampton pagou 20 milhões de euros pela compra dos direitos econômicos do John Arias, um valor próximo à casa dos 120 milhões de reais, mas eu acho que para tudo tem negócio. Dá para sentar, dá para conversar, dá para buscar o empréstimo. A relação ela tem entre técnico e jogador, entre Diniz e Arias, e também entre o Arias e os seus compatriotas, entre Arias e Cuesta, entre Arias e Andrés Gomes, ou seja, mais do que nunca Arias no Vasco da Gama se sentiria completamente em casa, teria um ambiente completamente à sua disposição. Inclusive, amigo vascaíno, o próprio John Arias, durante essa janela de transferências, a partir de um pedido do próprio técnico Fernando Diniz, ele ligou para Andrés Gomes. O Arias ele liga para o Andrés Gomes antes do Andrés Gomes fechar com o Vasco da Gama, aconselhando o Gomes a jogar no futebol brasileiro e a vestir a camisa do Vasco da Gama. E principalmente, trabalhar com o Fernando Diniz. O Arias, no papo que teve com o Andrés Gomes antes dele fechar com o Vasco, ele aconselhou o Andrés Gomes a vir para o Vasco da Gama. Aí até trabalhar com o Fernando Diniz, demonstrando muito ao Gomes que trabalhar com o Diniz foi um divisor de águas na carreira do próprio John Arias. E foi essa conversa que fez com que o Andrés Gomes viesse para o Vasco. A conversa que o Andrés Gomes teve com o John Arias foi de muito convencimento para o jogador. Até porque outros clubes também queriam o Andrés Gomes nessa janela. Então, assim, o Arias já ajudou o Vasco nessa janela do meio do ano, por conta de um pedido do Fernando Diniz. E por que não ajudar nessa próxima janela? Não com um pedido, é claro, para ajudar a trazer outros atletas colombianos para cá, mas com um pedido em fazer com que o próprio Arias vista a camisa do nosso Vasco. Copa do Mundo tá aí, Arias precisa jogar em alto nível, e por que não? Com o Vasco disputando uma Libertadores, estando recém-conquistado o título da Copa do Brasil, por que não sonhar com essa possibilidade? Eternamente se diz, né? Se o Vasco chegar na Libertadores, vai buscar o título. E para buscar o título, pode ter certeza que uma peça como o John Arias seria fundamental. Concorda? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi aquele nosso Acorda Vascão. Primeiro vídeo apenas, né, desse domingão. E já já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informação a todos vocês com o nosso Fala Gigante. Vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal, é claro, saudações Vascaínas!